Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público e Execução Orçamentária e Financeira. Essa disciplina que vai tratar do coração de qualquer administração pública, pois ela trata da execução dos recursos públicos, ou seja, receita e despesa. No orçamento público, a receita ela é estimada, enquanto a despesa ela é fixada para o período de um ano. Ela se configura num instrumento legal denominado Lei Orçamentária Anual, e ela vai ter a sua execução desde o dia 1º de janeiro de um exercício até o dia 31 de dezembro do mesmo exercício. Lembrando também que esta web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Ok? Mas temos a plena compreensão de que na educação à distância o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode decidir o melhor espaço, o melhor tempo para realizar o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós estamos gravando esta web aula, ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, você poderá me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor. Eu busco responder o mais breve possível. A nossa web aula de hoje, ela traz uma proposta de uma aula curta, interessante, que possa ser dúvida de vários. Então, ela é uma proposta de 20 minutinhos de aula para você assistir, poder compreender e, em caso de dúvidas, me encaminhar via mensagem. E na web de hoje, nós vamos falar como ocorrem as despesas públicas e as suas classificações. Então, a despesa pública, ela tem três fases, né? Então, nós temos a despesa pública na sua fase, né, de empenho, na fase de liquidação e na fase de pagamento. A fase onde ela está sendo prevista, né, fixada, que é o que chamamos de fase de fixação, ela ocorre anteriormente a essas três fases, que é quando estamos realizando a construção da Lei Orçamentária Anual, enquanto ainda é um PLOA, ou seja, um projeto de lei orçamentária anual. Então, o que que nós podemos definir como despesa pública? O que é a despesa pública? A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, ou seja, Estado, municípios, Distrito Federal e União, para custear os serviços públicos, despesas correntes, que são prestados à sociedade, ou para a realização de investimentos, despesas de capital. As despesas correntes são todas aquelas despesas que visam a manutenção da máquina pública. Então, ela é uma despesa contínua, como, por exemplo, limpeza. Já as despesas de investimento são aquelas que aumentam o patrimônio público, ou seja, corroboram para o aumento do ativo. Então, nós temos aqui a aquisição de máquinas e equipamentos, terrenos, entre outros. Pode ser considerado também a soma dos gastos realizados pela administração pública com vistas ao atendimento das necessidades coletivas, econômicas e sociais e ao cumprimento da responsabilidade institucional do setor público. Então, despesa, ela sempre vai atender às necessidades da sociedade na administração pública. Toda despesa pública precisa ser planejada, e ela é planejada justamente na construção da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual,
ou a LOA, ela é construída pelo Poder Executivo, que encaminha ao Poder Legislativo e este autoriza, ele faz análise, eventuais proposituras e correções, depois ele devolve para a sua execução no Executivo na forma de lei. Então, as despesas públicas correspondem aos dispêndios públicos, objetivando o bem comum ou o bem social. Na administração pública, a lei orçamentária anual é de vital importância, pois é nesse instrumento de planejamento é onde se estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro. Então, este princípio ele rege, né, o regime contábil na administração pública. Quando nós falamos que a receita ela é estimada e a despesa é fixada para o período de um ano, nós estamos dizendo que a receita ela só é reconhecida no momento em que ela entra nos cofres públicos. Então, a receita é tratada por regime de caixa. Já a despesa, como ela é fixada, você vai colocá-la num cronograma de desembolso, nós dizemos que ela já é reconhecida independente da sua realização. Então, a receita, ela é tratada contabilmente pelo regime de competência. Então, quando falamos de regime de caixa para as receitas e regime de competência para as despesas, nós estamos falando que existe um regime misto de contabilidade na administração pública. Ok? A despesa ela nasce, né, de autorização de autoridade competente. Então, elas sempre devem ser realizadas por intermédio de autoridades competentes e com base em autorizações do Poder Legislativo, através de leis orçamentárias ou créditos adicionais. A lei orçamentária, ela vai, né, dirimir ali as receitas previstas e as despesas fixadas para o período de um ano. Os créditos adicionais, eles permitem eventuais correções na lei orçamentária anual, criando autorização, né, para a suplementação da despesa, criação de despesa não prevista, bem como, né, autorizações mediante calamidade pública. A lei orçamentária anual, ela é um instrumento de planejamento. Ele é um instrumento de planejamento que foi previsto na Constituição Federal, que foi uma Constituição considerada, né, moderna à sua época, porque ela alinhou a ideia de planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação, por meio das peças de planejamento, que são o plano plurianual, né, que é essa peça macro, ela é uma peça cuja sua programação ela é para 4 anos, então ela vai prever ali receita, despesa, baseada em metas, objetivos e indicadores para o período de 4 anos, sendo que nesse período de 4 anos esse instrumento pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, né, objetivando que não haja quebra das ações. A lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma peça anual também, tá? Ela vai definir ali as metas e riscos fiscais para o período de um ano e também ela tem o intuito de orientar a elaboração da LOA. A LOA, como já foi falado, é a Lei Orçamentária Anual. Ela estima a receita e fixa a despesa para o período de um ano, né, definindo ali a utilização dos recursos que entram na administração pública por forma da receita tributária, ou seja, né, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, nós podemos resumir essas 4 peças de planejamento orçamentário, dizendo que elas orientam as políticas públicas e programas de governo. Então, o PPA, ou Plano Plurianual, tem a função de planejar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, tem a função de orientar, e a Lei Orçamentária Anual é a própria execução, né, das vontades. Todas elas orientando as políticas públicas e programas de governo. Então, quando falamos da legalidade da despesa pública, nós estamos falando sobre a Lei 4.320 de 1964, que prevê, em seu artigo 35,
que, né, pertencem ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas. Então, o que que nós estamos dizendo aqui? As receitas, ok. A partir do momento que elas entram nos cofres públicos, regime de caixa, como eu já havia dito, né, são reconhecidas. Então, as receitas nele arrecadadas. Agora, as despesas nele empenhadas. Não está dizendo fixadas na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, simples fato, né, de você ter, né, fixado a despesa no plano plurianual, então são aquelas despesas recorrentes, aquelas que ocorrem todo ano, mas ainda não é garantia. A legalidade diz que ela deve ser empenhada. Empenho é ato emanado de autoridade superior, né, dando razão para a realização de uma despesa. E ainda pelo artigo 60 da Lei 4.320 de 64, diz o seguinte: é vedado a realização de despesas sem prévio empenho. Então, a despesa não empenhada não é uma despesa reconhecida. Primeira fase da despesa é o empenho. Empenho é a autorização. Ele deve ser comprovado por meio de uma nota de empenho, que é um documento legal, formal, que cria, né, a autorização para a despesa. Com relação à sua classificação, as despesas públicas podem ser divididas em orçamentária e extra-orçamentária. Com relação à categoria econômica, de acordo com a Lei 4.320 de 64, as despesas podem ser divididas em despesas correntes e despesas de capital. Então, com relação à classificação, despesa orçamentária ou extra-orçamentária. Com relação à categoria econômica, despesas correntes ou despesas de capital. Despesas orçamentárias. O que seriam as despesas orçamentárias? Como o próprio nome já aduz, sugere, são as despesas fixadas nas leis orçamentárias ou nas leis de créditos adicionais. Isso depende de autorização legislativa. Lembra quando eu falei que nós encaminhamos a proposta de lei orçamentária para o legislativo? E este sim, né, faz análise, propõe correções e, né, mudanças, e depois devolve para o executivo na forma de lei. Então, por mais que, né, o poder executivo ele tenha, né, a obrigação de iniciar a construção da lei orçamentária anual, quem autoriza, né, a execução desta lei orçamentária anual é o legislativo. E é o próprio legislativo que também realiza as autorizações para créditos adicionais. Os créditos adicionais são autorizações para modificação da lei orçamentária anual. Então, eles podem ser suplementares, especiais ou, né, extraordinários. Já as despesas extra-orçamentárias, por outro lado, são as despesas que não foram consignadas no orçamento ou nas leis de créditos adicionais. Então, tudo aquilo que não foi previsto, né, mas que de alguma forma ocorre, nós chamamos de despesa extra-orçamentária. Como eu já iniciei, os créditos adicionais são autorizações para modificação da despesa, e eles estão presentes no artigo 40 da Lei 4.320 de 64, que é a lei que rege a contabilidade pública no Brasil. Então, créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. E de acordo ainda com o artigo 41 da mesma lei, classificam-se em créditos suplementares, que são aqueles destinados a reforço da dotação orçamentária, ou seja,
uma despesa ela foi prevista, mas ela foi subestimada, então é preciso colocar mais recursos. Então nós, né, colocamos esse recurso por meio de uma autorização legislativa denominada crédito adicional suplementar, ou seja, aquela despesa já existe, mas ela foi subestimada. Já os créditos especiais são os destinados às despesas para a qual não haja dotação orçamentária específica. Ou seja, neste caso, no crédito especial, eu preciso criar uma despesa. Por exemplo, eu preciso construir um hospital, mas não foi previsto a sua construção na lei orçamentária anual. Então, você pede um crédito especial, né, adicional especial para a criação de uma despesa específica, né, para aquela finalidade. E por fim, nós temos os créditos extraordinários, que são aqueles destinados às despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, né? Então, elas são autorizações que são realizadas, né, de forma mais aligerada mediante, né, a promulgação de decreto de calamidade pública, no caso de comoção interna ou em caso de guerra, onde você precisa fazer mudanças nos orçamentos públicos de forma mais contundente, né, e rápida, mais ágil, né? Importante, né, que a abertura do crédito extraordinário somente será admitida para as despesas imprevisíveis, então não é para tudo, e urgentes, como as decorrentes de guerra ou comoção interna ou de calamidade pública, observando, né, o disposto no artigo 62 da Constituição Federal de 1988, artigo 67, parágrafo 3º. Então, é preciso que tenha sido caracterizado como despesa imprevisível e que tenha decreto de calamidade pública. Então, nós já sabemos que a classificação da despesa, então, ela é considerada orçamentária, quando está prevista no orçamento, extra-orçamentária, quando não está prevista no orçamento. Com relação à categoria econômica, elas podem ser classificadas como despesas correntes, que são os gastos de natureza operacional que se destinam à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos, quer esses serviços sejam realizados pela administração pública, o que é regra, quer seja transferido por pessoas físicas ou jurídicas por meio de contratos. Então, é tudo aquilo que eu tenho que manter, né? Então, eu tenho que manter serviço de limpeza, eu tenho que manter folha de pessoal, eu tenho que manter materiais diversos, como material de enfermagem, material de limpeza. Então, é tudo aquilo que eu tenho que constantemente ter, né, na administração pública, que vai corroborar para a manutenção da máquina pública. Ele não tem, uma vez iniciada uma despesa corrente, ela não tem fim. Já a despesa de capital são os gastos realizados pela administração pública em investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Tais despesas implicam, via de regra, em acréscimo ao patrimônio público. Então, ele aumenta o ativo na administração pública. Geralmente, ela tem um tempo, né, para a sua realização. Então, é uma despesa que ela tem início, meio e fim. Já com relação às etapas da administração pública, como eu já disse, ela é dividida em três etapas ou fases. A primeira é denominada empenho, que é a fase em que é criada a obrigação de pagamento para a despesa pelo governo. Então, é a autorização criada por meio da nota de empenho, né? Ou prévio empenho. A liquidação, a etapa em que é cobrada a prestação de serviço ou a entrega do bem ou a realização de obras, envolve todos os atos de conferência, verificação, né, daquilo que foi entregue. Então, se eu adquiro, por exemplo, medicamentos, né, na etapa da liquidação, eu verifico se os medicamentos chegaram de acordo com aquilo que foi adquirido, né? Então, eu verifico a quantidade, o produto, a qualidade, os prazos de validade, enfim.
é uma etapa de conferência onde você vai atribuir o crédito ao credor. É o que nós chamamos de liquidação. Já a terceira e última etapa ou fase é aonde você entrega o dinheiro ao credor após a autoridade competente determinar a autorização da despesa e a autoridade também fiscalizadora, né, fazer a verificação daquilo que foi adquirido. Então, empenho é a reserva do orçamento, liquidação é o reconhecimento da entrega e o pagamento, né, é a liberação do dinheiro. Despesas empenhadas em certos anos não podem ser pagas mas não pagas até o fim do corrente ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro, tornam-se restos a pagar, né, para se pagar no orçamento seguinte, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Nós falamos sobre a importância e compreendemos como ocorre a despesa pública na administração pública. Espero que esse tema seja de grande valia a todos vocês, mas caso ainda tenha essa dúvida, me mande lá, via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.